Olá a todos, muito boa noite. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Na nossa aula de aprendizagem, desenvolvimento motor. Para quem ainda não me conhece, tirar até aqui meu óculos para ficar mais perceptível. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Teison Viana, certo? E sou professor de vocês da disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor, tá? Hoje, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, e nós vamos falar hoje sobre padrão motor, tá? Que é o nosso tema da nossa aula de hoje, certo? E dentro desse conteúdo, né, de padrão motor, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é a marcha, né? Marcha que a gente está falando aí não é aquele movimento síncrono e coordenado, né? Boa noite. Não é aquele movimento síncrono e coordenado que acontece nos desfiles militares, não. Não estou falando daquele tipo de marcha. Eu estou falando da nossa caminhada, né? A gente fazer, né, o processo de locomoção, né? O processo de locomoção que a gente vai entender como marcha, né? Então, uma das características principais do comportamento humano é a capacidade de locomoção independente, certo? Então, assim, a marcha é um comportamento, né, muito complexo. Por quê? Porque envolvem muitos fatores, quando a gente vai falar de fatores psicomotores, tá? Como equilíbrio, né? Como lateralidade, como sinestesia, tá? Então, envolve uma quantidade muito grande de fatores motores, de capacidades físicas, tá? De adestramento também motor, né? E principalmente também da parte fisiológica ou da parte biológica, né? E ao longo do tempo nós vamos crescendo e desenvolvendo também e por que não dizer amadurecer esse princípio da caminhada, esse princípio da marcha, né? Então, assim, a marcha ela é composta basicamente de 3 elementos, né? Primeiro, esse elemento chamado progressão, ou seja, é o ato de você se deslocar, né? O ato de você se deslocar. Essa progressão ela está relacionada principalmente com a terceira lei de Newton, né? Que é a lei da ação e da reação. Né? Aliás, eu vou dizer até com as 3 leis de Newton, né? Com a inércia, a ação e reação, e a lei de deslocamento de massas, certo? Então, assim, na verdade, como a massa do planeta Terra ela é muito maior do que a nossa massa, a massa do indivíduo, né? Então, na verdade, a gente empurra o planeta para trás, né? E, na verdade, a gente não percebe o planeta se deslocando, até porque não vai se deslocar por uma simples caminhada sua, mas você acaba se deslocando para frente, né? Ou para trás, né? Ou para os lados, dependendo do tipo de movimento que você coordene, né? E essa coordenação, essa ordenação, vamos melhor dizer, essa ordem, né? Ela vem lá do córtex, né? Do córtex cerebral com o comando, né? E aí ela manda o comando lá através dos impulsos nervosos, para o membro contrair aquela musculatura e realizar esse deslocamento, né? O segundo elemento básico, né, do movimento de caminhada, né, do movimento da marcha, é o controle postural, tá?
ultimamente eu tenho percebido, né, muitas pessoas, infelizmente, tendo problemas com a caminhada, problemas com essa marcha, certo? Pela falta de tônus muscular, principalmente em dois grupamentos musculares que são bastante importantes para o desenvolvimento de qualquer coisa, de você ficar em pé, de você caminhar, de você, enfim, né? São dois grupos musculares que fazem o controle da sua postura com relação ao ambiente que você está, que é a cadeia anterior e a cadeia posterior do nosso corpo, né? Que são os músculos abdominais e os músculos dorsais. Às vezes eu percebo, principalmente com adolescentes, que é o meu público-alvo, né? Que é o público que eu trabalho na escola, que eles estão com o abdômen mais flácido, né? Vamos dizer assim, na minha época, né, na época que eu tinha dos meus 13 até os meus 17 anos, na minha época a gente se preparava, a gente se cuidava, fazia, nem que fosse ali para aquecer um pouquinho o corpo antes de entrar no chuveiro. Quem foi menino raiz sabe o que eu estou dizendo, né? Então a gente fazia um aquecimentozinho ali para poder criar coragem para ir tomar banho, porque tinha essas questões. Mas a gente fazia abdominal e nós tínhamos uma musculatura relativamente até bem trabalhada, né? Além dessas práticas de exercícios localizados, a gente ainda desenvolvia também práticas de esportes que acabavam desenvolvendo, né? Acabavam trabalhando certos tipos de musculatura, principalmente a musculatura abdominal e a musculatura dorsal, né? Como o futebol, como natação, o vôlei, o basquete, o handebol, judô, capoeira, enfim, qualquer uma dessas práticas esportivas vai trabalhar a questão do controle postural. E, ultimamente, o que os meninos têm praticado, né? E até uma crítica minha que eu faço à Base Nacional Comum Curricular, né? Que estimula, inclusive, não vou dizer esse termo, mas que um dos conteúdos, né, da Base Comum Curricular Nacional é a prática de esportes digitais, né, esportes eletrônicos. A não ser o Nintendo Wii, né, acho que é assim que fala, o Nintendo Wii, com aquele Kinect, né, aquele Xbox 360 com o Kinect, que tem aquele jogo do Just Dance, tem o boxe, tem o esqui, tem o golfe, tem o atletismo. A não ser esses esportes que tenham esse movimento Kinect, aí eu respeito. Mas partir para outros como Free Fire, como é o nome daquele outro que o meu menino gosta de jogar, mancha, é o CS, né, que é o Counter-Strike, Minecraft. Esses outros aí eu não respeito, tá? Eu não respeito. Embora tenha um desenvolvimento cognitivo, embora você crie um lance assim, mais... GTA também, professor. Qual? GTA, né? Mas o meu menino joga essas... Eu quase que ia falando o adjetivo que eu uso para esses jogos, mas eu estou gravando, eu não posso não. Mas, enfim, vocês já entenderam. Aí tem essas questões desses jogos que, tá, beleza, para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de alguma coordenação fina, etc., tá, beleza, tá, ponto, só isso. Mas aí acaba o menino, principalmente porque, assim, quando nós começamos, quando infelizmente o mundo começou essa pandemia, e assim, eu tenho 44 anos de idade, certo? Mas eu já vi um bocado de coisa.
E eu disse assim, olha, esse negócio desse lockdown aí, dessa pandemia, pelo menos na nossa educação, ela vai durar pelo menos uns 3 anos, né? Eu já estou errando por um, porque 2 anos já vai nesse caminho. E aí, o que acontece? Uma das primeiras coisas que eu combinei aqui com a minha esposa foi da gente comprar um equipamento que fosse confortável para a gente, para eu poder dar essas aulas, né? Para ela poder dar essas aulas também. Aí eu comprei uma cadeira relativamente muito confortável até, certo? Comprei um móvel, comprei um computador novo, enfim, a gente se equipou, né? Para poder prestar um serviço de qualidade. Mas aí, o que acontece? Eu vejo, né? Vejo assim, eu vejo não, né? Parece que eu estou vendo. Os meus alunos, eles jogando Free Fire no computador, mesmo no celular, sei lá, qualquer coisa, aí com uma cadeira, um banquinho, cadeiras de cozinha, né? De ferro. Parece que eu estou vendo, sentado aqui, curvado, não sei o que e tal. Cara, aquilo ali é um crime que acontece comigo. O menino está cometendo ali um suicídio de corporal, na verdade. Não atentado à própria vida, mas atentando à própria saúde. Porque menino não tem limite, não, velho. Menino é igual os memes da internet. Não tem limite. O pessoal diz, né, quem tem limite é município. O menino não tem limite. Se ele acordar, vou tirar pelo meu filho, né? Vou falar do meu filho agora, o Pedro. O Pedro tem 13 anos, né? Vai fazer 13 agora, em outubro. Se o Pedro se acordar 7 horas da manhã e eu disser assim, hoje é teu dia de folga, ele vai de 7 horas da manhã até a hora de dormir sem se levantar da cadeira para nada, só jogando no computador, né? Só que eu não sou criminoso para fazer um negócio desse. Aí o que acontece? Mas tem menino que é assim. Infelizmente tem menino que é assim. E hoje nós temos, por exemplo, crianças, né? Vou falar aqui um pouquinho antes da pandemia. Crianças que não conseguem realizar uma simples caminhada com uma postura ereta, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, crianças, estava falando agora com o Gilson. Gilson está aí? Gilson? Acho que daqui a pouco ele... Pronto. Quem tem mais do que 40 anos aí, certo? Quem tem mais do que 40 anos vai poder... Ah, falando com o Gilmar, não? Gilmar, perdão, Gilmar. Gilmar falou agora para mim, agora que tinha... Gilmar falou agora há pouco para mim, me confidenciou a idade dele, né? Nós temos uma idade próxima, e que naquela época, Gilmar, que a gente era mais moleque, né? A gente não via, raramente a gente via algum menino gordo, né? Algum menino assim, um pouco mais gordinho e tal. Raramente a gente tinha desses. Quando era mais fortinho assim, era aquele entroncado, como a gente chama, né? É aquele entroncado, fortinho assim. Mas hoje não, hoje os meninos são gordos mesmo, sabe? E abdômen flácido, não tem um padrão de coordenação e tudo. Enfim, gente, é muito complicado. E isso parte principalmente... Só um minutinho, Alexandre. Isso parte principalmente... Eu uma vez... a gente estava conversando... Uma vez eu estava na pediatra com o meu filho, logo quando ele era mais novo, e eu levei um carão ainda da pediatra dele. Fui falar sobre essas questões de o menino só quer comer biscoito recheado, não sei o que e tal. Aí ela olhou para mim e disse assim, ele já trabalha? Aí eu, não. Eu já sabia o que era que ela ia dizer, né? Ele já trabalha? Não. E como é que ele tem dinheiro para comprar biscoito recheado? Quem compra?
Então, a culpa não é dele, a culpa é sua. E aí, desde aquela época, eu absorvi isso para mim, realmente é verdade. Porque quem é que compra o xilito pro menino? É o pai. Aí depois o pai vai ficar reclamando que o menino tá não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, ele tem que incorporar aquele problema como problema, sendo ele o causador. Boa noite, Alexandre. Tudo bom, querido? Tudo, professor. Não é só falando aí da época, né? Sou mais novo do que o senhor, pouca coisa, tenho 38, mas eu lembro bem que o pessoal da minha idade, a gente tinha quase ou menos o mesmo peso, era Mesmo biotipo, 45. né? É o biotipo, todo mundo magro, todo mundo jogava bola, as mercearias eram tudo longe, hoje é tudo mais perto. Tem aplicativo, hoje todo mundo tem transporte, está tudo na palma da mão, E né? os controles remotos também, né? Controle remoto e tal. Remoto, tudo é na palma da mão. Isso ajuda muito. E a alimentação, né, professor? Uhum. É diferente. Hoje, como o senhor falou, é recheado, é nicime hoje. Não que você não possa comer uma vez, mas tem pessoas que é excessivamente demais. Tem gente que faz daquilo ali o cardápio nutricional da O cara... pessoa. Professor, eu vou lhe contar uma coisa aqui. Eu tinha uns primos que o meu tio pagava, era por mês, 150 a 200 reais de recheado de Coca-Cola para eles almoçarem. Todos Ele eles estava hoje ele tava desenvolvem matando uma o menino. doença. Pronto. Tá Hoje matando o são menino. grandes, mas desenvolveram doenças. Acredita? Uhum. É Acredito, impressionante. É, acredito. não come fruta, né? Pra quê? Fruta é ruim. É, é isso aí, professor. Deixa só o Eflaim falar aí. Boa noite, Eflaim. Tudo bom, querido? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, também tocando no assunto, a internet também influenciou um pouco, né? A algumas crianças ficar um pouco sedentárias. Sim, 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 com certeza. Eu lembro até que outro dia eu estava dando uns carão aí no meu menino, que na época que eu era estudante, né, na idade dele, para eu fazer uma pesquisa, eu tinha que sair da minha casa, lá na Barra do Ceará, minha amada Barra do Ceará, que eu amo a Barra do Ceará de paixão, e aí eu tinha que sair lá da Barra do Ceará, pegava o ônibus, aí ia lá ali perto ali do Dragão do Mar, na Biblioteca Central. Aí fazia pesquisa, aí voltava para casa. Aí hoje o menino, deitado na rede, pega aqui o celular aqui de um lado aqui, aí o caderno do outro aqui, aí faz isso aqui, pesquisando. Eu tinha Geração que de, geração de fortes geram um povo fraco. Geração E de ainda não fracos. sabe nada, professor. que nem nosso amigo aí falou, a gente naquele tempo tinha quase o mesmo peso. As crianças iam para a escola para poder pesquisar alguma coisa, tinha que caminhar 2, 3 quilômetros até a escola para chegar na biblioteca para pesquisar algo. Hoje o pessoal na rede mesmo faz a pesquisa no Google ainda é com preguiça. Pois é. Professor, só uma Vamos coisinha. absorver isso não, viu? Vamos absorver isso não. Só uma coisa aqui, professor. Ainda tem Sim, o tempo que o pessoal passava nas casas vendendo aquelas enciclopédias bem grandona, uns sim, livros sim, sim. imensos. Rapaz, era impressionante o livro da grossura, grandão, geografia e história para você estudar, Pois pesquisar. é. Deixa só eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Só um minuto, por favor. Só um minuto. Falou agora sobre os livros, né? Questão de livros. Falou aí agora sobre questões de livros. Eu tenho um livro aqui que eu, na verdade, eu estudava com ele na faculdade e não tinha condição de comprar porque ele era muito caro. E aí eu tinha muita xerox dele. E aí na hora quando eu tive uma merrequinha, né? Comprei. Você é doideira, viu? Teologia, é? Patologia. Patologia estrutural e funcional. Esse livro tem mais páginas do que a Bíblia. Certo? Eita, também. Vou dizer assim, texto leu todo? Não, não li todo. Né? Não li todo, mas eu li tudo o que me interessava.
porque é um livro de um tratado médico, né, de patologia. Então, tem muita coisa aqui que só interessa para médico. Eu não vou ser médico, eu não vou clinicar, mas a maioria das coisas aqui, sim, eu já li. E tenho o prazer de tê-lo na minha estante aqui, na minha biblioteca, né? Mas eu também tenho ele. Aqui, ó. Eu tenho ele aqui na palma da minha mão. Só que às vezes é um negócio que te acomoda, sabe? Então, assim, a gente procura fazer outras coisas também. Vamos lá, só para a gente fechar aqui, Vinícius primeiro, depois Gilmar, para a gente progredir. Senão a gente fica aqui nessa resenha até mais tarde. Pois não, Vinícius? Professor? Opa, tô ouvindo. Referente ao que estava falando aí do peso e tal, né, como era antigamente, eu lembro que eu sou um pouco mais novo que o senhor, mas eu passava de manhã, ia pra praia no final de semana, né? Passava o dia todo na praia jogando bola, isso e aquilo, quando chegava, se fosse para jogar na praça ia, se fosse para brincar de qualquer corrida ia. Agora é impressionante. Nessa pandemia, a gente, querendo ou não, a gente ficou um pouco mais sedentário. Pelo menos eu digo por mim, entendeu? O corpo, ele se adaptou de uma forma que é impressionante. Até para mim fazer em casa, eu falava, não, amanhã eu faço, e não fazia. Fazia só esporadicamente, entendeu? Pronto. Pode falar. Não, porque eu vou pegar essa tua deixa aí, porque eu vou falar sobre o próximo tópico agora, que é a adaptação. Pronto. É muito bom. Pode completar esse raciocínio. Pronto. Aí era isso, e hoje tá totalmente virou assim drasticamente. Tipo assim, antigamente a gente ia atrás de pegar manga, jambo. Hoje você não vê mais nada, pois né? Porque hoje você tudo pede. Nem no PC tem manga mais. Não é não, né? Nem nos cantos tem mais isso, né? Tá totalmente diferente. Isso chega até a ser triste, entendeu? Gilmar, só pra gente fechar. Ok, pegando o gancho do nosso colega aí, em relação à internet, bom, assim, a internet ela veio para somar com a gente, é tanto que nós estamos precisando dela hoje, né? Sim, com certeza. O planeta todo, enfim. Mas eu acredito o seguinte, que a educação física também, os pais têm que promover para os seus filhos, a responsabilidade é única e exclusivamente dos pais. O que é que nós estamos vendo nos pais atuais hoje? E eles se deixam levar pelos filhos, pelas vontades dos filhos. Então, eles comem o que querem, bebem o que querem, e os pais absolutamente deixam correr frouxo. Na nossa época, não era assim. Tinha moral as coisas, tinha limite. Hoje, não. Infelizmente, hoje, e o senhor está certíssimo, a obesidade entre as crianças é monstra. Culpa das crianças? Não, dos pais. É só isso. Muito obrigado pela participação de todos, né? Foi muito bom essa participação, embora, assim, às vezes a gente tem que ter um controle, realmente, né, da participação, porque senão os assuntos, eles começam a se misturar, e aí a gente fica ruim para a gente poder voltar ao nosso conteúdo principal. Mas é muito importante essa participação de vocês, a vivência, tudo é construído, a gente tem que respeitar essas considerações, né, melhor dizendo assim. E aí, como o nosso colega falou agora há pouco, né, tudo isso vai sendo por questão, esse controle, né, vai sendo por adaptação. No início, né, a gente viu durante as aulas anteriores, né, o nosso desenvolvimento motor, né, ele vai sofrendo adaptações, né? A gente viu a ampulheta do Galahu com as fases rudimentares, e aí com movimentos reflexos, né? Fase reflexa com movimentos rudimentares, depois uma fase, a evolução disso, até chegar na nossa fase especializada, né? Então, tudo isso, houve um processo de desenvolvimento, e em cima desse processo de desenvolvimento, a cada vez que o indivíduo ele vai se desenvolvendo e vai ampliando as suas potencialidades, existe um processo de adaptação. Sempre nós vamos estar nesse processo de adaptação e readaptação,
né? Assim como a gente falou também sobre a zona a zona proximal, né? Acho que foi aqui nessa turma que a gente já falou sobre Vygotsky, sobre a zona real e a zona potencial. Então, entre a zona real e a zona potencial, a gente tem aquela zona de desenvolvimento proximal. Então, sempre o que é o potencial para mim amanhã, né? Ele é o potencial para mim amanhã, quando eu chegar no amanhã, ali já vai ser real. Então, o desenvolvimento sempre ele está assim, cíclico e sempre evoluindo, né? Sempre num aspecto evolutivo. E aí a gente pode fazer uma crítica nossa, pessoal, uma crítica social. Será que realmente os padrões motores, esses padrões de marcha, de caminhada, de corrida, eles estão entrando num aspecto adaptativo evolutivo ou não? Entendeu? Então fica aí para a percepção de cada um. Até porque, assim, a gente só vê hoje, a gente ia, por exemplo, pai da gente falar aqui novamente, aqui um tempo atrás, me diz assim, menino, vai ali na bodega comprar leite. Aí a gente pegava o dinheiro aqui na mão, calçava nem chinelo. Do mesmo jeito que a gente estava aqui, corria. Ia correndo e voltava correndo. Hoje, para você pedir que o menino corra só o comprimento de uma quadra numa aula de educação física, meu amigo, você tem que começar uma resenha assim grande para poder. Eu não tenho, eu sou o dito professor raiz, entendeu? Eu não tenho muita nutelice nas minhas aulas, não. Mas eu vejo uns colegas aí pedindo quase de joelho para o menino fazer uma corrida de um canto ao outro da quadra. Pelo amor de Deus, sabe? E, enfim, eu não sei até que ponto essa nossa geração ela vai evoluir. A verdade, o meu pensamento é esse. Pois não, Paulo Eduardo? Ô, professor, boa noite. Boa noite, querido. Eu sou do tempo que o meu professor de educação física fazia as provas bimestrais, era correr 40, 50 minutos sem parar. A prova, a nota era isso. Mas assim, sabe, Paulo, eu também não sou nessa linha também, não. Até porque, assim, a educação física na escola, e a gente está falando sobre marcha e motricidade, né? A gente não está fugindo do assunto. Então, assim, ela tem que ter objetivos, né? Ela tem que ter alguns objetivos. Então, assim, na hora quando você diz assim, vamos correr 45 minutos aqui, dando uma volta na quadra, igual aqueles hamster, né? Correndo ali naquele bichinho ali na rodinha. Então, você tem que ter objetivo. Primeiro, por que eu estou dizendo que os meus alunos vão correr 45 minutos? Qual o objetivo disso? Para que vai ser para ele? Vai servir de quê para ele? Em que ele vai melhorar? Ou não, vai correr só por correr. Então, não é educação física. Então, é adestramento motor, é diferente, entendeu? É preciso que a gente entenda tenha essa consciência. Para quando vocês estiverem, por exemplo, na academia de vocês, né? Já no seu ambiente profissional, você entenda que por que eu tenho que mandar o meu aluno naquele equipamento e por que eu vou passar para ele uma série de 3 de 10? Por que eu vou naquele ali na máquina é 3 de 10 e por que ali é 4 de 12? E por que naquela outra é 4 de 15? E por que aqui é 3 de 15? Você está entendendo? Então, assim, existe essa consciência, né, profissional com relação à motricidade. E falando sobre caminhada e marcha, tipo, por que eu tenho que pegar ali aquele senhor e passar com ele 40 minutos na esteira, né, na intensidade baixa, e aquele rapaz ali novinho, ele passa só 5 minutos na intensidade alta. Entendeu?
Então, assim, por que aquela senhora ali, ela está passando 20 minutos na intensidade intermediária, e essa menina aqui só faz se alongar e já vai para o equipamento? Então, assim, a gente precisa entender certas coisas, ter objetivos e saber também usar esses padrões, né, vamos dizer assim, tá bom? Então, assim, durante o nosso crescimento e desenvolvimento, como a gente já havia falando, né, aprendemos a andar e criarmos um padrão de movimento semelhante aos das pessoas que nos ensinaram. Hoje a minha filha tem, né, minha filha mais nova, tenho 3 filhos, tenho o Pedro de 12, tenho a Bárbara de 3 anos e tenho a Beatriz de 7 meses. E hoje eu tô, assim, a gente tem que estar direto ligado, porque a Beatriz agora ela está engateando, né? E o engatinhar também faz parte do processo da marcha. Porque através do engatinhar, hoje você entende o seguinte, deixa eu ver aqui se eu puxo aqui esse fio, pronto. Imagina aqui a coluna, não sei se dá para ver direitinho, dá? Deixa eu pegar um fio aqui mais, um fio escuro. E aí dá melhor para enxergar. Hoje eu estou embaçado. Cadê a parte aqui? Certo? Então, assim, imagina aqui a coluna vertebral. Dá para ver direitinho? Então, imagina aqui a coluna vertebral do indivíduo. Tá? Isso aqui é a coluna vertebral de perfil. Certo? Coluna vertebral de perfil. Então, o que acontece? Quando o bebê está se formando, ele tem a coluna vertebral nesse formato aqui, de curva, porque ele está dentro do útero. E ele vai saindo, e aí ele tem que se estender. Né? Aquele U, né? Aquele Uzinho que estava lá dentro do útero, ele vai se estender. E nós sabemos que a nossa coluna vertebral, deixa eu pegar aqui meu chaveiro, nós sabemos que a nossa coluna vertebral, certo? Ela é formada por, dá para ver direitinho aí? Ela tem curvaturas, certo? Ela tem curvaturas. Eu tenho uma lordose cervical, eu tenho uma cifose torácica, eu tenho uma lordose lombar, tá? Eu tenho curvaturas. Ela tem que ser retinha assim, ó. De frente, né? Ou de costas. Mas de perfil, ela tem que ter essa curvatura. Então, essa curvatura lombar, né? Essa lordose lombar, ela é feita exatamente no processo do engatinhar, né? Teixe, mas por que ela tem essa curvatura, todas essas curvaturas? Que tá exatamente para fazer, para a gente ter uma postura, tá? Uma postura quando a gente for fazer a nossa caminhada. Então, durante esse processo todo de engatinhar, a gente vai adquirindo essas adaptações, né, na coluna vertebral, para que a gente mantenha a nossa postura ereta, certo? E ela, né, essa marcha, ela está dividida em algumas fases, né, em 2 fases, na verdade. A fase de apoio, né, e a fase de balanço. A fase de apoio é quando a gente tem um pé no chão, ou os pés no chão. A gente tem o apoio do chão. E a fase de balanço é quando a gente não está com o apoio no chão, né? Quando a perna está nessa fase que a gente vai chamar de fase aérea, certo? Então, aqui a gente tem o padrão motor da caminhada, né? De uma simples caminhada, que parece ser simples, mas envolve uma complexidade, né? E nós temos 7 fases, né? Alguns livros dizem que são 8, mas a gente tem, porque eles contam como o apoio com o calcanhar da segunda fase, como se fosse a 8ª fase, mas enfim, e outros livros falam que tem 7, eu uso como 7, tá? Então, assim, nós temos essa primeira fase, que é a fase do apoio do calcanhar, da qual o indivíduo ele vai realizando uma passada, e a primeira parte, né, a primeira parte do corpo a tocar o solo, né,
é o calcanhar. Então, o calcanhar ele vai pisando com o calcanhar, né? E o joelho dele ele está totalmente estendido, tá? Por quê? Para entrar na segunda fase, que é a fase do aplanamento do pé, ali onde vai dar o apoio, né, para o pé, e depois para acomodação, para essa acomodação que a gente vai chamar de acomodação intermediária. Para quê? Para exatamente realizar o impulso. E com esse impulso, fazer um deslocamento, ter um deslocamento frontal, né? Ou para trás, se for o caso, né? Mas no caso aqui para frente. Então, para você ter um deslocamento, tá? Então, nós temos, na fase de apoio, nós temos 4 etapas. Nós temos a etapa do apoio do calcanhar, e vocês já devem estar agora percebendo isso, numa fase de consciência corporal intelectual de vocês, né? Somente no psique, na mente. Então, quando você vai caminhar, você tem a fase de apoio, né, do calcanhar. Depois nós vamos para o aplanamento do pé, tá? Nessa fase de apoio, que é a primeira, o joelho também está estendido, né? Por conta de uma distribuição de carga também, e de apoiar realmente o corpo no chão. Depois a gente tem essa fase de aplanamento do pé, onde eu preciso do meu pé totalmente chapado, né, no chão, para me dar uma sustentação. E depois eu tenho uma acomodação intermediária do meu corpo, né? Essa acomodação intermediária, eu tenho o peso do meu corpo, né, totalmente apoiado no solo com relação a essa etapa. E, por último, a fase de impulso, onde eu vou empurrar o meu corpo para frente, né? E daí, tudo isso é 60% de uma passada, tá? 60% de uma passada. Por quê? Porque nessa mesma perna que nós estamos vendo, depois do impulso, eu tenho a fase de aceleração, tá? Tem essa fase de aceleração. E daí eu vou retornando com a minha perna para frente novamente, que é essa oscilação intermediária. Ou seja, é a fase que eu estou com a minha perna na frente, que eu vou passando uma perna pela outra, tá? Existe um processo de desaceleração, porque se eu estiver nessa fase de aceleração, tá? Eu vou acabar machucando a minha coluna vertebral, porque eu vou estar muito forte, eu vou dar uma passada muito forte, certo? E aí, eu tenho que desacelerar um pouco para poder o meu calcanhar, né, tocar novamente o solo com o joelho flexionado. Aliás, perdão, com o joelho estendido. Porque se eu fizer isso com o joelho flexionado, eu não vou ter firmeza na passada. E aí muita gente, acredito que muita gente já deu uma falseada na passada, exatamente porque na hora dessa fase de apoio do calcanhar, o joelho devia estar flexionado. E aí ocorrem alguns problemas com relação a isso, ok? Tá tudo claro, gente, até aqui agora, tá tudo direitinho, vocês estão entendendo e compreendendo, tá bem fácil de visualizar. Sim, professor. Sim, professor. Então, tá tudo dentro de uma certa lógica, não é isso? Isso. Pronto, então vamos lá. Vinícius, boa noite, vamos lá de novo. Primeiro Vinícius, depois a Elisângela, ok? Vinícius. Vinícius não foi. Elisângela, pois não, querida, boa noite. Sem querer, professor, pode continuar. Tá bom então, vamos lá. Carlos Alexandre, boa noite, querido. Boa noite. Não, professor, é só salientar-se de uma coisa, que é engraçada a questão do andar, da postura e da corrida. O senhor falou aí da marcha militar, né, que a gente marchava lá, que é o que mais era excessivo o treino da marcha. E quando a gente corria, a gente usava sempre, era para correr todo mundo junto, na corrida, era palmas no pé esquerdo. Quando se perdia, era palmas no pé esquerdo. E todo mundo se encontrava, por isso que tem a mesma caminhada, a mesma corrida, e nunca sai do foco. Nunca sai do ritmo, tem sempre do movimento ritmado.
Por isso que as pessoas ficam sem entender como é que corre todo mundo igual. Porque é Exatamente. palmas no pé esquerdo. Quando você toca o pé esquerdo, você bate palma. Aí você nunca se perde, porque todo mundo corre igual. É isso que é interessante, uma sincronia. Lembrei aqui na época que eu era recruta. É assim mesmo. Ei, professor, Vamos lá. licença aqui. Vinícius, boa noite, querido. Também fui. Já sei. Só uma Vinícius. pergunta, relacionado a esses oito que tem relacionado a apoio, relaciona alguma referente à idade? Altera em alguma coisa ou não? É o slide, o próximo slide agora, que a gente vai começar a ver. Ah, tá ok, então, tá bom. Tá bom? Valeu. Massa. Então, assim, gente, lembrando que isso que a gente está falando é a caminhada, tá? A corrida ela tem outro padrão, certo? A corrida ela tem outro padrão. Por quê? A corrida ela tem a fase de apoio ela é muito rápida e a fase aérea ela é mais intensa, ela é maior, tá? Então, assim, o que a gente está falando aqui de caminhada não se aplica à corrida, ok? E aí, como o Vinícius agora falou, né? A gente vai falar aqui um pouquinho e a gente vai pular vai só citar, né? A gente vai ler esse primeiro parágrafo, mas eu quero enfatizar o segundo, tá? Em geral, a marcha é descrita por parâmetros, né? Considerando os parâmetros de velocidade, distância, comprimento e frequência da passada. Dependendo de cada indivíduo, tem uma passada mais larga, outra passada mais curta, né? Ou para você caminhar progredir um certo espaço, você dá um certo número de caminhadas, dependendo do tamanho da tua perna, etc. Tá? A velocidade e o tempo gasto, velocidade, né, e o tempo gasto, a distância é a medida de espaço percorrido em um passo. Isso aí é só conceitual, tá? E o comprimento da passada é o tamanho de cada passo e a frequência e a quantidade de passos por tempo. Isso é só uma questão conceitual, ok? Mas o que eu quero focar é o seguinte: o equilíbrio e a postura, tá? Que a gente viu na aula passada, com o passar da idade, né? Elas sofrem alterações, né? Por uma questão de perda de massa magra. A gente viu na aula passada. E esse padrão de caminhada, ele também é afetado. E principalmente é afetado com relação a esse, como é que eu vou dizer? A idade, né? A idade do indivíduo, tá? Então, de uma maneira geral, né? São estas as alterações observadas em marchas de idosos, tá? Primeiro, a velocidade encurtada, né? A gente levando em consideração o aspecto da física, que a velocidade é igual ao espaço sobre o tempo, a gente vai entender por que disso, né? Tudo é uma questão de observação, olha só, e uma questão de lógica. Se eu tenho a velocidade encurtada, e a velocidade está em função de tempo e de espaço, né? Então, o comprimento do passo ele é reduzido também. Por quê? Porque eu tenho menos tônus muscular, eu tenho menos força, tá? Então, eu vou dar uma passadinha mais curta, para que eu mantenha também a firmeza da minha passada, certo? O ritmo também ele vai diminuindo, porque quanto mais o ritmo, né? O Alexandre agora falou há pouco, né, sobre a questão do ritmo na marcha, né? Então, assim, a gente vai diminuindo o ritmo e diminui a velocidade também. E se diminui a velocidade, o comprimento, né, o comprimento da passada também diminui, certo? Para compensar isso, o que acontece? Eu tenho o aumento da largura da passada. Ou seja, eu não dou uma passada aqui, ó, nessa largura. Eu vou dar uma passada nessa largura. Por quê? Porque eu preciso ter uma base de sustentação. Questão de física também. Para eu ter um sólido, né? Por exemplo, eu tenho essas duas bases aqui, essas duas tampinhas aqui. Ó. Eu tenho essa aqui mais larga
e eu tenho essa daqui mais estreita, tá? Então, assim, tem essas duas aqui. Qual é a que vai ter mais área de estabilidade? Essa aqui da mão esquerda ou essa da mão direita? Logicamente, a da mão direita. Por quê? Porque vai ter mais área de contato, então tem mais equilíbrio, tá? Tem que ter mais equilíbrio, né? Essa extensão da fase de apoio também é importante. Por quê? Porque eu preciso ter mais firmeza na minha passada. Então, quanto mais tempo eu tenho meus pés no chão, né, mais equilíbrio eu vou ter durante a minha caminhada. O aumento do tempo em apoio duplo, ou seja, eu mantenho, ao invés de eu manter somente um pé no chão, eu mantenho 2 pés no chão, né, para poder realizar a passada direitinho, tá? Para eu ter mais firmeza também na passada. Enfim, essa diminuição da fase de balanço, o pé, ao invés do pé pisar com o calcanhar primeiro, na primeira fase, ele já pisa com a planta do pé, né, vamos dizer assim, com o pé mais plano, né, por conta da firmeza da passada, certo? Então, enfim, todas essas mudanças na marcha do idoso vão acontecendo por conta disso, tá? E aí, uma solução para a gente tentar minimizar esses problemas causados pelo excesso do envelhecimento dos sistemas, né, é promover alterações no ambiente, né, tipo um piso antiderrapante, né, um apoio, principalmente no banheiro, tá? Principalmente no banheiro, aqui no banheiro do meu sogro, né, a gente escolhi um piso, né, para colocar lá. Eles estavam querendo trocar o piso e tudo, eu sugeri que fosse o piso, aquele piso tipo de piscina, que é um piso bem aderente, né? Existem umas barras também de apoio, né, que você pode colocar também na casa. Hoje em dia, as casas, elas já estão, o arquiteto ele já vem pronto para isso, é só pedir uma casa adaptada. E aí ele já vai. Lógico que isso vai encarecer um pouco o custo, né, por uma questão do material, mas é uma casa mais segura, né? E, enfim, então, tudo isso são coisas que vão facilitar também na realização das atividades diárias, reduz o risco de acidentes, né? Lógico que isso aqui, né, essas soluções caseiras, vamos dizer assim, ela tem que estar também associadas a um processo de atividade física, tá? A atividade física, principalmente para o desenvolvimento de força, tá? E principalmente para o desenvolvimento de equilíbrio, ok? Força e equilíbrio são as duas valências físicas mais importantes a serem trabalhadas no desenvolvimento, assim, com o passar do tempo, com a idade chegando, certo? Então, enfim, por hoje a gente fica por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma colocação a fazer, sintam-se à vontade. Pois não, Túlio, boa noite. Opa, boa noite, professor, tudo bem? Graças a Deus. Estou bem, não, mas vou me recuperar. Meu time me fez umas raivas. Tá certo. Vamos lá. Pronto, professor, a minha pergunta não é mais relacionada ao conteúdo, mas sim à questão das atividades. Porque a gente estava com uma dúvida lá no grupo, na questão da atividade dessas disciplinas que a gente tem professor, né, que não é AD. As atividades vão ser a cargo de particularmente do professor, ou vão ser aquele mesmo questionário das atividades? Por favor, Túlio, por favor, repete a tua pergunta, porque eu me desconcentrei aqui e acabei não entendendo a tua pergunta, mas se você puder repetir. Pronto, vou até encurtar. A respeito das atividades. As atividades, sim, professor, elas ficam a cargo particularmente do professor, ou vão ser aquele mesmo questionário que a gente tem lá no AVA, das outras disciplinas que são EAD? Certo, vamos lá.
essa turma de vocês é uma turma especial, certo? Por que que eu digo que é uma turma especial? Porque nós estamos reunindo pessoas de todo o Ceará. Tem gente aqui de Juazeiro, tem gente daqui de Calcaia, tem gente de Fortaleza, tem gente do Crato, tem gente de todo canto do Ceará, tem gente aqui nessa turma, certo? Então, assim, tem gente... então, assim, torna-se, inclusive, até quase que impossível a gente tentar gerenciar algum processo de atividade, né, com relação a essas coisas. E outra, pode correr, corremos sérios riscos, por exemplo, o Wellington agora estava falando aqui no chat que alguém desativou o modo mudo e ele não consegue escutar. Então, assim, ninguém desativou nada, até porque só eu que controlo as coisas aqui, e tá todo mundo escutando. Acredito que seja algum problema no celular dele, que a maioria das pessoas fazem pelo celular, tudo. Então fica muito inviável para a gente poder começar a passar trabalhos, alguma coisa assim relacionada a isso, tá entendendo tudo? E com relação às provas, houve uma definição que assim, eu acabo, por exemplo, facilitando a vida da Alessandra Figueiredo, por exemplo, né? Porque ela tem internet em casa, tem computador, assiste, não sei o que, tem um ambiente interessante para assistir aula. Mas já, por exemplo, a Larice, exemplo, tá, Larice, por favor, nem sei da tua realidade, mas às vezes o que acontece, acaba assistindo a aula pelo próprio celular, e o celular, não, às vezes, tá com problema de memória, enfim, acontece alguns ruídos, então não tem como deixar todos em uma igualdade de condições acadêmicas. Então, a gente prefere que não tenha essas avaliações, esses trabalhos, exatamente por isso. E caso alguém venha passar trabalho, é um período elástico, que deve ter realmente tempo para você fazer. Mas, com relação às avaliações, são aquelas avaliações lá do portal, certo? Aquela lá do ambiente virtual, onde você vai fazer aquela avaliação, né, e vai ter a sua nota. É tanto que frequência, a gente nem está também cobrando essas frequências, né, de vocês, até em primeiro lugar porque nós estamos assim nesse meio virtual. Mas também dá para fazer essa frequência sim, porque toda vida após a aula é gerado para mim a quantidade de pessoas que e quem foi que entrou, né? Aparece a pessoa que entrou e aparece a hora que ela entrou e a hora que ela saiu. A hora que ela entrou de novo, porque às vezes cai a conexão, e a hora que ela voltou, saiu de novo, entendeu? Então, funciona dessa forma o nosso sistema, tá? Mas as avaliações é de lá mesmo, do ambiente virtual, aquela avaliação lá, e as atividades realmente entram nesse aspecto aí. Espero que tenha tirado aí a tua dúvida e a de muita gente também. Com certeza, viu, professor? Foi a dúvida até que a gente estava tendo lá no nosso grupo. Pronto, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? De alguma coisa, qualquer coisa, eu digo sempre para vocês, procurem o coordenador do polo de vocês. Porque aqui, por exemplo, você, Túlio, Alessandra de Castro, Alessandra Figueiredo, Deisiane, Vantier, o Carlos Alexandre, Gilmar, aqui não tem ninguém que sabe mais do que o outro. Só tem uma pessoa aqui que pode dar uma orientação a vocês. Sou eu, e dentro dos meus limites, mas quem mais do que eu pode dar orientação para vocês é o coordenador de vocês. Então, às vezes, o que acontece? Túlio tem uma dúvida, aí lança a dúvida no grupo. Aí, por exemplo, o Alexandre, né, o Carlos Alexandre, acha que aquele pensamento dele é a verdade, mas, na verdade, não é. Aí o Gilmar... aí gera uma coisa totalmente diferente. Cria um problema, criam ruídos. Tá entendendo? E aí, meu amigo, disse, não, mas uma pessoa lá no grupo disse isso, e, na verdade, não é isso, é aquilo.
Então, assim, eu digo sempre, cara, se você tiver alguma dúvida, pode me marcar lá no grupo, que eu terei o prazer imenso de responder para você. Se eu não tiver certeza na minha resposta, a primeira coisa que eu digo, entre em contato com o coordenador do polo. Pronto. São essas minhas dúvidas. Se eu não puder responder, eu digo, entre em contato com o coordenador do polo. E outra, né, professor? Assim, o WhatsApp, ele deixa as coisas muito vagas, porque às vezes você vai digitar uma coisa, nem bota ponto de interrogação, nem bota exclamação. Você não sabe se você... você se perde. Aí acaba gerando uma contenda. E se você puder, quando você tiver dúvida, se você puder falar, gravar o áudio, né? Melhor. Gravar o áudio, melhor. Muito melhor, porque a sua dúvida ela está expressada. Então, fazer como diz aí os memes do WhatsApp. Mande áudio, certo? Mande áudio, certo? Quando vocês tiverem dúvidas, mande áudio, que eu particularmente, eu tenho, assim que eu puder responder, eu posso até demorar um pouco, tá? Mas normalmente eu não faço, porque o meu celular, ele é comigo 24 horas e bem próximo, porque a gente trabalha direto com ele. Mas, o tanto que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar. O grupo é grande, aí a pessoa que falou lá em cima, o outro que vai ver as coisas lá embaixo, não sabe nem o que está falando, já pega lá de baixo, aí já gera uma coisa totalmente diferente. Outra coisa que eu digo para vocês, peguem, às vezes assim, eu respondi uma pergunta bem aqui, aí a pessoa não sobe para poder, aí, enfim. Só deu lá de baixo. Vamos lá. Na verdade, é melhor procurar o coordenador. Eu sempre fui instruído a fazer isso, né? Porque exatamente. O mais correto, exatamente. O mais correto eu sempre digo, procure o coordenador do seu polo. Se eu puder responder e se eu tiver consciência do que aquilo que eu estiver respondendo está correto, né? Eu respondo. Mas agora não. Agora eu digo, procure o coordenador do seu polo. Não que a minha palavra esteja errada, mas é porque no meu polo que eu trabalho, que é o polo 13 de maio, lá funciona de uma forma. No polo da Caucaia, da minha querida amada Joana, é de outro jeito. Lá no meu irmão Elton, lá em Maranguape, é de outro jeito. Então, assim, enfim, cada polo tem a sua gestão. Então, procure o seu coordenador, que ele é a pessoa mais correta e vai ser a resposta mais certa que você vai ter. Melhor do que por fazer como a palavra de Deus fala. Às vezes é muito de um cego tá guiando o outro. Aí é cruel. Ok, gente? Ficamos por aqui. Show de bola, querido. Boa noite a todos. Vou ter que desligar aqui rapidinho, porque... Tira só essa camisa do Flamengo. Que papel é esse? Respeita a polícia, rapaz. Professor, faz 4 anos que o Flamengo não ganha, o outro do Ceará. Que conversa, professor! Cuida! Só o gol do Arrascaeta. Professor, você é Fortaleza, professor. Vai repreendido. Beijo para vocês. Vou mandar uma Pepsi para você, viu? Mande. Eu vou fazer melhor. Eu vou aí tomar Pepsi com você e vou trazer esse livrozão grosso que tem aí que eu amei. Tá bom, então. Um abraço. Tchau. Beijo no coração. Todo Viana é duro. Todo Viana é bom.